vocês? Eu sou a Jéssica e esse é o Leitores em Crise e hoje eu vou começar mais um vlog aqui para vocês. Antes de começar e falar qual vai ser o livro que vai me acompanhar neste vlog, eu gostaria de deixar um breve recadinho aqui para vocês, só para vocês não se esquecerem de deixar o like aqui no vídeo se vocês estão gostando do conteúdo, se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos e ativar o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem de novo por aqui, tá? Bom, finalmente eu estou começando esse vlog para dizer que eu peguei para ler um livro que eu estou protelando há meses nas minhas TBR, então eu resolvi não protelar mais e já garantir essa leitura logo no começo do mês, porque enfim, chegou a hora e vamos lá. Então eu estou falando de Mais Quente que o Fogo, da Jennifer L. Armentrout, da série Dark Elements. É uma trilogia, eu já tenho ela como... Eu já tenho essa trilogia completa aqui no Kindle, então eu vou, obviamente, começar a ler agora. Eu já comecei a ler agora cedo, mas eu li o quê? 2 páginas. Foi bem assim, realmente só abrir o livro e começar. Mas aqui acredito que a gente vai ter uma fantasia e nessa fantasia a nossa protagonista, ela vê demônios. Demônios do tipo de caçadores de sombra, lá, de instrumentos mortais. Então eu não sei como que vai desenrolar, né, dessa história, porque eu também não li a sinopse. Então eu não sei nem o que eu vou falar aqui pra vocês. Mas eu já sei que existem os guardiões, que eles foram revelados aos humanos há 10 anos atrás, porque os humanos estavam entrando em perigo. Só que os humanos não sabem da existência desses demônios. E a nossa personagem, ela não é humana, tá? Então já fica essa questão. Então eu vou começar a ler, vou descobrir mais do que se trata essa história e eu espero que eu goste, porque eu tô protelando, mas eu espero que eu goste. É um livro que tá dando 7 horas de leitura, então é um livro que vai tomar um pouquinho mais de tempo, mas eu tô curiosa. Faz tempo que eu não leio livro de fantasia, assim, desse nível, então eu acho que vai me agradar bastante. Hoje é sábado, agora são 9h20 da manhã, eu acabei de editar o vlog que vai ao ar agora nessa semana, né? Hoje é dia 8, então ele vai ao ar na quinta-feira. E é isso. Tô esperando o vídeo aqui exportar, aí eu vou montar a descrição, montar o texto da thumb, mandar tudo pra thumb finalizar. Então é isso. Hoje eu não sei como que vai ser muito o meu dia na questão de leituras, porque à tarde eu tenho compromisso, eu tenho também que fazer almoço, então vou ver como que vai desenrolar aqui esse meu tempo. Bom, estou aqui lendo antes do almoço, na verdade estou esperando a panela de pressão parar, mas eu estou lendo, estou em 5%, e eu já tive alguns pensamentos aqui com essa história. Aqui a gente vai acompanhar a Layla. Aparentemente ela é uma guardiã, mas ela tem uma parte demoníaca dentro dela, então ela meio que não se sente encaixada nesse ambiente. Ela tem uma amizade com o Zane, que é o filho do treinador dela, mas ela meio que acha ele atraente, meio que tem uma quedinha por ele. Ela se envolveu numa cena agora no começo do livro com um demônio e um ser superior, e esse ser superior, ele aparentemente tem uma atitude muito suspeita com ela, e eu não quero pensar nisso como um triângulo amoroso, enfim. E aparentemente essa parte demoníaca da Layla é sobre sugar a alma das pessoas, então ela acredita que ela não pode beijar ninguém, muito menos o Zane, que é o que ela tem interesse, porque ela acha que ela vai sugar a alma dele. Isso é o que eu pensei do que eu li até agora em 5% do livro. Então, bem interessante ela ter uma queda por uma pessoa e não poder beijá-la. Enfim, vou continuar lendo.
agora são 10 para as 4 da tarde e hoje eu estou investindo na leitura de Mais Quente que o Fogo e eu estou em 35%. E agora nessa parte a gente teve uma revelação meio que importante, eu acho que para a história, porque que a gente sabe que a Layla ela é meio demônio e meio guardiã. Agora ela tá meio que envolvida com o Rolf, sei lá como pronuncia o nome dele, que ele é meio que um demônio poderoso do inferno, e ele meio que não larga do pé dela. Ela tá tendo problema com os guardiões porque ela meio que quer ajudá-los, mas eles acham que ela tá correndo perigo, então quer que ela pare de marcar os demônios para eles. Ela meio que não se encaixa no mundo deles. O Rod também fica falando que eles meio que estão usando ela por conta da habilidade dela de marcar os demônios. Então tá tendo ali uma intriga, né? Porque quanto mais eles meio que tentam blindar e proteger a Layla, mais ela quer se expor e sair, e isso meio que faz com que ela acabe realmente se envolvendo mais com o Rod. E agora eles meio que saíram para tomar um café. Na verdade, ela saiu para caçar, para marcar demônios, e ele foi acompanhar porque ele sabe que ela tá correndo perigo. Ele já avisou isso para ela, mas ela insiste mesmo assim. Então a gente sabe que tem alguém do submundo atrás dela, só que ela não se importa. Então ele meio que tá junto com ela para protegê-la. E aí nesse café que eles vão tomar, ele promete contar mais sobre a outra pessoa que era como ela, né? Que tinha a habilidade de sugar a alma das pessoas. E aí meio que é a mãe dela, e aí a revelação de quem é a mãe dela é uma bomba, porque, né, é a famosa. Enfim, eu acho que eu não posso contar, porque talvez seja um spoiler, não sei, enfim. Mas assim, a leitura tá bem fluida, eu tô gostando bastante desse mundo. Aqui a gente percebe que a Layla ela não é bem aceita no mundo dos guardiões, a não ser por alguns. E meio que todo mundo tem medo dela. Então quando ela meio que fica nervosa, as pessoas meio que se afastam dela, achando que ela vai acabar tomando a alma deles, alguma coisa assim. Então é bem chato, e ela percebe isso, né? Ela percebe que as pessoas têm meio que medo dela. Tem 2 guardiões que estão visitando a casa deles, que meio que também tem alguma inimizade com ela, que não gosta dela de jeito nenhum e que já teve problemas no passado. Então, assim, as coisas para ela, onde ela mora, não tão muito boas. E aí o Rod meio que tenta fazer ela enxergar isso, né, e mostrar que a parte demônio dela, ela é tão válida quanto a parte do guardião, que nem sempre ser um demônio é ruim, e que ela precisa dar um voto de confiança para essa parte dela e para eles também. Então, assim, essa dinâmica toda do livro tá bem interessante, e a paixãozinha dela pelo Zane meio que tá ficando em segundo plano agora que o Rod tá envolvido. Então eu acho que não vai ser um triângulo amoroso, eu acho que vai mesmo pender dela esquecer uma paixão infantil, né, um amor de infância, para essa nova descoberta, porque afinal de contas ela pode sim beijar o Rod, enquanto ela não pode nem encostar no Zane por conta do risco dela sugar a alma dele. Então é muito mais interessante ela se envolver com o demônio do submundo do que com o guardião. Então eu tô gostando bem da dinâmica, tá bem interessante, e eu vou continuar lendo porque agora eu quero saber como que ela vai reagir à notícia de quem de fato foi a mãe dela. Passei da metade do livro e as coisas ficaram muito boas agora. Tipo, acabou de passar por a Layla acabou de passar por um atentado de um dos guardiões que tentou matar, e ela meio que conseguiu em parte se defender até o Rolf aparecer para ajudar, e aí meio que
Ele acaba salvando ela e levando ela pra casa dele pra cuidar dela, porque ela tá bem machucada e tal. Só que o mais incrível de tudo isso é que ela é tão fiel aos guardiões, mas ela ficou tão abandonada pelos guardiões porque ninguém lembrou dela no momento, porque ela estava na casa da árvore, porque os chefões iam estar lá no quartel para resolver a situação que estava acontecendo e ninguém avisou para ela que ela podia voltar para casa e que o Zane também não atendia as ligações dela, inclusive chegou a desligar uma das ligações, então ela ficou sozinha na casa da árvore dentro do bosque e o Patrick, que é o guardião que não suporta ela desde sempre, acaba indo atrás dela com o intuito de matá-la. Então, assim, mesmo ela sendo abandonada por eles, ela ainda tem um instinto de lealdade, por assim dizer, com eles. E agora ela também, estando junto com o Rolf no apartamento dele, ela acaba entendendo o porquê que as pessoas, os demônios, enfim, estão atrás dela, tanto para que ela não seja usada para o mal, quanto quem quer usar ela para o mal. E o Rolf tem a missão de defendê-la, né, para que nada aconteça com ela. Então a gente passa a entender o porquê que estão atrás dela, qual é a história de fato da Layla, da mãe dela, de como que ela surgiu, o porquê que ela é importante. Então assim, as coisas ficaram muito ensandecidas agora, então ficou muito bom. E é isso, eu passei de 50%, eu não tava dando nada por esse livro, tanto que eu demorei muito para pegar para ler, protelei várias vezes. E eu tô me surpreendendo, tô gostando bastante. É meu primeiro contato com essa autora também, então talvez ler de Sangue Cinza seja uma realidade próxima também, dependendo de como vai ser o restante dessa trilogia, porque de Sangue Cinzas é um esquema de pirâmide, né? Mas enfim, eu tô gostando muito da escrita dela, do mundo que ela criou, de como ela conseguiu inserir essa realidade de gárgulas, de demônios dentro da atualidade, usando muito pontos atuais, citando coisas corriqueiras que acontecem agora no presente. Então eu tô gostando muito desse mundo que ela criou e tá me surpreendendo bastante a história. E eu não sei se eu vou continuar lendo hoje, eu já li bastante, eu não quero meio que me cansar, mas ao mesmo tempo eu não quero parar de ler porque eu preciso de respostas e tipo, eu passei tô uns 50%, mas assim, faltam 3 horas só de leitura no e-book, então eu conseguiria terminar hoje. Mas eu não sei, eu vou ver, vou pensar, talvez eu não termine hoje mesmo. Enfim, é isso, vou ver o que eu vou fazer. Meu Deus, eu estou sem palavras com esse livro. Eu finalizei Mais Quente que Fogo, da Jennifer L. Armentrout. E que livro, gente, que livro. Olha, eu me surpreendi demais. Eu me arrependi de não ter lido antes. Aí agora eu quero furar toda a minha lista para ler as continuações, porque eu quero saber o que vai acontecer aqui nessa história com os personagens. Eu achei muito interessante a forma que o livro terminou. A gente já sabia que ia levar por um caminho onde, obviamente, iam tentar aprisionar a Layla, tentarem pegar ela de alguma forma, e realmente esse caminho é o que leva. Só que aqui nesse livro, muito mais além da história das gárgulas, dos demônios e a forma como que as gárgulas elas são vistas como os guardiões, como a parte pura, né, que eles estão ali para salvar os humanos dos demônios. Então eles têm a prerrogativa de que eles podem fazer o que for, a maldade que for, porque eles estão salvando os humanos. E os demônios são sempre vistos como o vilão da história e a pessoa sem alma. E aqui a gente tem onde tudo isso é derrubado, porque o Rolf, ele
é um demônio, ele é um super status, super demônio, ele é uma classe maior ali e ele quebra todos esses paradigmas que foi criado para os demônios no momento em que ele começa a ajudar a Layla. Ele mostra que mesmo ele fisicamente não tendo uma alma, ele tem mais alma do que muitos guardiões que estão lá. Essa história é cheia de segredos e aí a gente vai descobrindo pelo menos uma parte deles aqui que deixa a gente meio que em choque e falando não pode ser. Então tem muito essa parte da dualidade de mostrar quem tem que ser bom acaba fazendo muitas coisas ruins e quem pela regra é para ser mal acaba ajudando e fazendo bom. Quantas pessoas sendo inimigas, mas com o mesmo propósito elas acabam se unindo para se ajudar. Então o quanto eu achei isso interessante, essa forma como foi colocado aqui, a união de duas pessoas inimigas para um bem comum. E o final, gente, o final é muito... Eu não vou dizer que é triste, porque foi muito nobre o que aconteceu no final, mas sim, não é um final feliz, e aí a gente dá uma pontinha de esperança, e aí a gente fica na expectativa de ler o segundo livro para saber se essa esperança foi bem fundada e se realmente vai voltar a acontecer, tá? Eu gostei muito da história, do mundo criado aqui. Eu achei que foi super bem desenvolvido. Tudo foi muito bem explicado, de uma forma simples, de uma forma que dá para entender, sem enrolação, sem palavras difíceis, sem mundos complexos. Então eu achei muito interessante essa história. E a minha nota foi 5. E eu fiquei pensando, depois que terminei de ler, eu fiquei pensando e eu acabei favoritando essa história. Então, nós temos aqui nesse vlog 5 estrelas favorito. E realmente foi uma surpresa para mim, porque é um daqueles livros que eu não estava esperando nada e entregou tudo. E o engraçado é que ontem eu estava lendo no trabalho, né? E aí o meu Kindle já estava aparecendo o aviso de bateria fraca, né? Bateria extremamente fraca. E eu olhei, a última vez que eu olhei, tava em 2%. Eu falei, meu Deus, falta ainda, 10% do livro e a bateria tá em 2%. Eu falei, tem que aguentar, pelo menos até terminar de ler esse livro, tem que aguentar. Quando eu li a última palavra do livro, ele desligou, sem bateria. Não, tinha que ser. Era pra eu terminar de ler esse livro ontem, não tinha como. Eu nem ia terminar de ler ontem. Eu ia deixar para ler aqui em casa, e aí ontem eu ia ler o livro que eu tava levando no trabalho. Só que eu não me aguentei de curiosidade, aí eu tive que levar pro trabalho. E eu terminei de ler. Enfim, é isso. Hoje ainda é quarta-feira, 6h30 da manhã, olha, madruguei. Mas enfim, e aí eu já estou lendo, eu tô quase na metade de um outro livro, que provavelmente eu vou trazer aqui para esse vlog também, porque ainda é quarta, então eu tenho até domingo. E aí eu vou ver. Provavelmente eu termino de ler esse livro também até lá, porque é um livro bem rapidinho de ler e a gente tem 4 dias aí na conta. Mas é finalmente o Desafio do Verdadeiro Amor, da Laura Lee Guerk, né, da série Querida Conselheira Amorosa, e eu já estou quase na metade. Mas eu não vou falar dele agora, eu venho para trazer uma próxima atualização, daí eu falo mais ou menos do que se trata a história, mas sim, eu já estou lendo um outro livro. Então é isso, eu vou deixar essa atualização por aqui. Ai, eu ainda não consigo apagar esse livro da minha cabeça, eu não consigo parar de pensar nele, mas enfim, é isso que os livros fazem, né? Bom, como eu disse pra vocês, quando eu terminei de ler Mais Quente que o Fogo, eu estava lendo um outro livro simultaneamente, que eu acabei deixando meio de lado, e eu vim aqui trazer ele pra vocês. Não sei se até domingo, que é o dia que eu vou encerrar esse vlog, eu vou ter conseguido terminar de ler esse livro, mas não vou deixar de mostrar aqui, que é O Desafio do Amor Verdadeiro, da Laura Lee Guerk. É outro livro também que veio empurrado de algumas TBR, e ele é o segundo livro da Querida Conselheira Amorosa. E aqui a gente vai acompanhar a história da Clara. Ela é a irmã da Irene, que era a protagonista do primeiro livro, que é a Lady True Love, tá? Então, a Irene tá de lua de mel e deixou o jornal e a coluna da Lady True Love na mão da Clara. Porém, a Clara aqui, ela passa por um problema que ela não é tão criativa assim quanto a irmã. Ela não tem experiência nenhuma no ramo
de conselhos amorosos. Primeiro porque ela ainda nem se apresentou à sociedade, ela é péssima, ela é muito tímida, ela tem poucas pessoas no seu círculo de amizades, então ela tá muito insegura em assumir essa tarefa. E também porque o irmão dela, que era para assumir o jornal, não vem dos Estados Unidos, então ela tá tendo que fazer tudo sozinha, então ela tá passando por um bom aperto. O que meio que salva ela a primeira instância, ela foi numa cafeteria para conseguir ver se tinha criatividade para responder algumas das cartas que a Lady True Love recebe, e ela acaba escutando uma conversa ultrajante de dois homens sobre uma mulher, e ela tem a ideia de avisar essa mulher através da sua coluna que um deles estava enganando ela, que era para ela pular fora desse relacionamento. É lógico que as coisas acabam meio que virando contra ela, porque um dos caras descobre que foi ela que escutou a conversa e foi ela que publicou sobre aquilo no jornal. Só que a Clara, ela é muito inteligente e ela faz meio que o jogo virar a favor dela. O outro protagonista, que é o Rex, que é o da alta sociedade, e ele é um canalha. E na verdade ele meio que vive às custas da tia dele e do pai, que manda uma renda para ele, e a tia também, que acaba mandando uma renda para ele. Então ele meio que tá ali entre a falência e a riqueza, muito porque ele depende dos outros para ter dinheiro e continuar com a sua vida mansa, tá? E aí o primeiro encontro deles, porque ele tá sendo anfitrião do baile da tia dele, então ela faz com que ele dance com a Clara, então já meio que tem alguma coisa ali acontecendo entre os dois, até o momento em que ele descobre quem a Clara realmente é, e aí eles têm um segundo encontro cheio de animosidades e problemas. Então é isso. Agora eu estou já na página 106, li esse pouquinho aqui. O que está acontecendo? Esse livro, ele não tá me prendendo tanto quanto eu achei que queria. É um romance de época, eu adoro romance de época, geralmente faço uma leitura muito rápida desse gênero de livro, só que esse eu não sei se é porque eu venho de leituras muito boas em e-book e muito rápida, e agora eu peguei esse livro físico e eu estou um pouco empacando nele. Mas hoje é sexta-feira e a única coisa que eu tenho para fazer é ir na academia e ir no mercado para abastecer a geladeira, e depois não tenho mais nada para fazer. Então eu vou me dedicar hoje a ler o livro. Não sei se eu vou terminar, porque falta mais de 100 páginas, falta quase 200 páginas. Então não sei se vou terminar hoje. Amanhã eu trabalho. Pode ser que eu consiga ler um pouco no trabalho, mas não tanto, porque amanhã eu acho que vai estar bem movimentado por ser feriado. Mas enfim, é isso. Eu vou ficando nessa atualização aqui, né? Hoje é sexta-feira, não sei se eu falei, mas é 8h30 da manhã e daqui a pouco eu vou pra academia, começar meu dia, e é isso. Domingamos e eu vim aqui para encerrar este vlog, porque nos 45 do segundo tempo, eu consegui finalizar o desafio do amor verdadeiro. Era para eu ter terminado de ler esse livro na sexta-feira, porém, o que aconteceu? O cachorro começou a latir. É sempre assim, ele tava quieto até agora. Porém, na sexta-feira eu comprei um joguinho de computador e eu fiquei viciada e eu joguei o dia inteiro, e aí eu não peguei no livro na sexta-feira, mas é bom a gente diversificar um pouquinho os hobbies, né? Eu adoro o jogo, adoro jogar, e aí deu certo de eu conseguir adquirir esse jogo e comprar, enfim, vamos lá. Mas aí ontem, no trabalho e quando eu cheguei em casa à noite, eu finalizei a leitura do Desafio do Verdadeiro Amor, quer dizer, o Desafio do Amor Verdadeiro. E assim, ele foi uma experiência boa, eu gostei da história, gostei muito da construção do casal, mas como pessoas, como indivíduos separados e não como uma unidade. A forma como eles conseguiram automaticamente mudar um ao outro só pelo fato de conviverem juntos. A Clara era uma pessoa muito insegura, ela era uma pessoa que sempre se autodepreciava, sempre os outros eram melhores do que ela,
e o Rex, ele meio que faz ela enxergar que ela é capaz de tudo, que ela também chama atenção, que ela também é muito bonita, que não é só a irmã dela. Então, e a Clara também consegue fazer o Rex mudar um pouquinho a forma de pensar dele. Ele é muito irredutível com relação ao amor, com relação ao casamento, e ela consegue um pouco também colocar os pontos positivos na cabeça dele com relação a isso. O meu problema com esse livro foi que a relação deles como casal, o momento em que os dois estavam juntos como casal, os beijos, a noite deles, foi muito impessoal, foi uma coisa assim como tipo, sabe como se eles estivessem cumprindo não um ritual, cumprindo uma passagem que eles tinham que cumprir. Então, foi o primeiro livro que o casal ele se daria muito melhor apenas como amigos do que como um casal de fato. E isso me pegou um pouco, porque parecia que eles combinavam muito mais como melhores amigos do que como um casal. Mas eu gostei bastante do desdobramento da história, de como foi toda a construção do romance deles, da questão da Lady True Love no final, porque a base desse livro, né, dessa série é a Lady True Love, que começa com a Irene no primeiro livro, passa para Clara agora no segundo livro, e então vamos ver como que vai ser no terceiro. Enfim, eu dei uma nota, esqueci de falar nota, né? Eu dei uma nota 3,5 para ele, muito por conta disso, né, dos personagens como um casal, que eu achei o relacionamento deles muito assim impessoal, mas faz parte, né? Não é que eu não gostei, eu gostei, só que eu senti falta um pouquinho de melhorar o romance entre eles. E é isso, eu terminei esse vlog com 2 livros lidos, eu gostei bastante do resultado dessa semana de leituras. Eu esperava que eu ia conseguir terminar somente um, e um dos livros foi 5 estrelas favoritos. Eu tô muito contente com essa descoberta dessa série, do Rolf, meu reizinho, todo perfeito. Então, eu já vou acrescentar o segundo livro da trilogia na meta de dezembro, que esse mês não vai dar mais, mas em dezembro eu pretendo ler já a continuação. Então é isso, eu vou ficando por aqui nesse vlog, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês já conhecem alguma dessas histórias. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.